Quando você casa, você estava numa proximidade com o movimento, com a obra, a sua vida em Deus, vocês buscando a igreja. Total. O início do casamento, total. Total. Vivemos um casamento santo, né? Casto. Vivemos um namoro. A namoro Thaís casto, já namoro era santo. católica. Thaís já era católica. Thaís é católica, mas também não era de muito tempo. Ela foi batizada, ela tinha 16 anos de idade, quando ela foi batizada. Então, assim, não era de muito tempo. Também foi pro grupo de jovens procurando namorado. Não, brincadeira, sacanagem. Foi me procurando? Ah, o microfone não tem... Infelizmente, só temos 2 microfones. Sinto muito, não vai dar para vocês duas participarem. Não vai dar. Hoje não. Hoje não. E, enfim, e aí a gente se conhece, ela já era católica, né? Enfim, participava e tudo. A gente começa a namorar. E olha pra você ver como é que no começo do nosso namoro, ela já tinha uma fé mais viva do que a minha. Eu conhecia milhões de vezes mais do que ela, estudava milhões de vezes mais. Eu realmente li muito, assim. Eu li toda a coleção patrística umas 2 vezes. Assim, eu realmente estudava muito, eu tinha muita facilidade para estudar. Era o meu hobby. Eu sentava e lia livros e livros por horas seguidas. E a Thaís, ela não tinha esse estudo todo, mas ela tinha uma vivência muito sincera. A gente começou a namorar. A primeira coisa que ela falou pra mim, ela falou assim, olha, você é muito lindo, você é muito maravilhoso, faz medicina, você é um cara incrível. Você falou isso mesmo, velho? Mas não vai rolar. Olha aí. Eu falei, não vai rolar o quê? Ela falou, aquilo que você tá pensando. Não vai rolar. Aí eu falei, não? Ela falou, não. Aí minha cabeça. 2, 3 meses eu dobro ela. Meu amigo, me lasquei. Não rolou. Não rolou. Enquanto não casei, não rolou. E aí eu fui amadurecendo o movimento da fé. Então a gente casa nessa circunstância, né? A gente casou, eu tinha 23 anos de idade, ela tinha 20 anos, então nós éramos muito novos. E foi muito bom. Assim, a gente casa com esse pensamento de que nós seríamos abertos à vida, que a gente ia viver segundo a vontade de Deus. Eu tinha muito conhecimento, uma prática estava melhorando bastante, ela tinha uma prática já mais sincera, mas faltava muito conhecimento. Faltava uma busca mais profunda. E a gente entra num casamento nesse ritmo. Olha só. Com quanto tempo ali de casado que teve esse episódio de você sair de casa? Foi no começo do casamento. 2, 3 anos de casamento, a coisa começou a dar errado. O maior problema é que, apesar da gente ter uma fé, como eu disse, como a gente tinha uma vivência muito ruim, a gente não tinha uma maturidade enquanto homem e mulher. Inclusive, essa é uma coisa que eu ensino muito, né? Porque não basta só uma maturidade espiritual, é necessário uma maturidade antropológica também. Para restaurar casamento, para fazer um casamento dar certo, você precisa... Eu escuto muito isso, as pessoas falam, mas eu rezo, eu faço, não sei o que, tudo bem. Tem que rezar, tem que fazer sacrifício, tem que fazer penitência, tem que fazer oração, tem que procurar os sacramentos. Mas se a gente não for um homem, entendeu? Não for uma mulher, se faltar o básico antropológico, não vai funcionar. E a gente entrou nessa sem ter esse entendimento. Então, eu falo que é aquela sensação de que você comprou na Shopee, sabe? Ela vai esperando um homem, e na época do namoro, tudo que eu fazia era homem. Eu era um homem, eu tentava impressionar. Mas depois do casamento, depois que casa, ela começa a lidar com um menino, um moleque que não ajuda em casa, que não coopera, que não tem presença, que não provê, que não se dispõe, sabe assim? E vice-versa. Eu caso com uma moça feminina, gentil, cuidadosa, suave. Tudo são flores, né? Aí você casa, as responsabilidades vêm, ela começa a ser uma mulher cada vez mais controladora, cada vez mais reclamona, cada vez mais chata, cada vez mais cobrança. E aí ela vai se desfazendo da feminilidade dela, virando uma mulher meio machão. Eu chamo carinhosamente de Carlão. Sim. E os homens vão ficando uma geração meio Enzo, meio infantilizada. Sim. A gente foi vítima disso, com toda certeza. Eu contei lá no Vilela. O meu presente de casamento que eu pedi para os meus colegas de turma, porque eu estava no meio da faculdade de medicina quando a gente se casou. O presente que eu pedi para os meus colegas de turma foi um videogame. Nossa. Eu tava casando. Super maduro. Tava casando. Mas por que você pediu de presente? Pedi um videogame. Presente de casamento. De casamento. Não faz nenhum sentido esse negócio. Pedi um videogame. Jovens, não peçam videogame não façam como um isso. presente de casamento. Pelo amor de Deus, né? Mas isso aí não é de assustar com a geração que a gente tem hoje. Então, exato. né? Primeiro assim, já foi um grande milagre você casar com 23 e ela com 20. Porque hoje, com 23, o cara está decidindo qual a faculdade
que ele vai fazer, né? Ele fica ali tentando ver o mundo ideal, quem sou eu, o que é que eu vou fazer da vida, né? Eu casei muito cedo também, 19 e ela tinha 23. Não é isso, meu amor? Ela é 4 anos mais velha que 4 anos mais velha que eu. Ela tá ali pensando, cadê meu microfone? Mas é verdade, isso aqui não é fake news, é verdade, né? Mas, então ali você realmente hoje percebe que ali era uma imaturidade mesmo. Né? Totalmente. Eu não tava pronto do ponto de vista do que é ser homem, entender o que é ser homem. A gente foi uma geração meio roubada, né? Convenceram os nossos pais, minha geração e a sua, convenceram os nossos pais de que a televisão ia criar a gente melhor do que eles mesmos. Sim. Eles foram convencidos disso. Então a gente embarca num casamento achando que a gente sabe fazer. E aí soma as duas coisas. Somou a minha vontade de querer ser um bom católico, que era uma vontade sincera e honesta, mas não tinha repertório de verdade. Ou seja, quando eu falo repertório de verdade, assim, não tinha vida de oração verdadeira, não tinha vida interior verdadeira. Não tinha eucaristia, não tinha confissão, não tinha oração diária, não tinha santo terço diário, não tinha nada. Era um negócio, eu quero ser um bom católico, sabe assim? Eu quero ser um bom católico. Mas não tinha vivência real, não tinha joelho no chão. Aí você soma essa vontade de querer ser um bom católico, que era ainda meio abstrata, não era palpável, com essa geração imatura, né? Ou seja, um homem que não sabe exatamente o que é ser um homem de família, um pai de família. E minha esposa, a gente foi passar a lua de mel, nós passamos a lua de mel em Buenos Aires, assim que a gente... Eu vou contar, amor. Eu tenho que contar essas coisas. Porque aí evidencia ainda mais o nosso grau de maturidade. Nós passamos a nossa lua de mel em 2 lugares. Nós fomos para Buenos Aires e para o Rio de Janeiro. Ficamos 1 semana em cada. Na semana que a gente foi para Buenos Aires, nós fomos com um casal de amigos. Que maravilha! Era a nossa lua de mel. Nós fomos com um casal de amigos. Então era tão imaturo e tão perdido que assim, qual que era o sentido da gente fazer? Sei lá. Vamos fazer uma viagem? Qual? Não, minha lua de mel. Vai lá, então vamos lá. Casal de amigos. Acompanha a gente, né? Pra gente... É isso. Fomos para Buenos Aires com um casal de amigos. E chegando de Buenos Aires, fomos pro Rio de Janeiro. Era a Jornada Mundial da Juventude. Nossa! Aí não era um casal de amigos, era... O Rio virado de cabeça para baixo. Exatamente. Eram 10 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Caos total. Caos total. Foi isso. E, de alguma maneira, eu não sei te explicar como, mas de alguma maneira a providência divina fez com que ela engravidasse na lua de mel. Olha só. Deus foi generoso. Ai, desculpa, eu não posso falar essas coisas, ela briga comigo. Por que desculpa. que não pode? Ela fala assim, você tá expondo demais. Brincadeira. Vai lá. E aí, a nossa primeira filha, né, a Clara, veio logo no começo. O que evidenciou ainda mais a nossa imaturidade. A gente não fazia ideia do que era ser um marido e uma mulher. O que era ser pai, o que era ser mãe. A gente não sabia nada. A gente estava muito vendido, muito perdido. E aí entra um detalhe. A gente não tinha a quem recorrer. Porque Thaís fala muito isso. E ela é muito sábia nesse texto. Ela fala assim, o problema é que às vezes a gente participa de certas rodas em que a gente é o melhor da roda, sabe assim? Mesmo não tendo recurso e repertório nenhum. Sabe aquela ideia de ter assim... a melhor casa no pior condomínio? Uhum. É mais ou menos essa a ideia. A gente estava num lugar em que nós éramos a referência de todo mundo. Só que a gente precisava de referência, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Só que ainda assim a gente era a referência de todo mundo. É o problema que o Olavo fala do viver e não do aparentar ao invés do ser, sabe? A gente tentava aparentar muito a maturidade, que a gente sabia o que a gente estava fazendo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, casando aos 23 anos de idade no meio da faculdade de medicina. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sabia, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E não tinha para quem pedir ajuda. Não tinha um diretor espiritual na época. Não tinha coragem de conversar com meu pai. Não via recurso ali, porque eu achava que eu era mais inteligente que o meu pai. Porque, cara, meu pai não vai poder me ajudar. Não tinha bons amigos que soubessem me aconselhar. Não tinha nada. Então eu ficava vendido ali. E a gente foi nessa, de tentar fazer dar certo na força do braço. Foi isso que a gente fez no começo. E aí, claro que deu errado. Óbvio que deu errado. Deu errado porque... A primeira coisa que começou a acontecer... Enquanto eu estava na faculdade de medicina, foi muito bom. Thaís trabalhava, ela que provia a casa. Eu colocava pouquíssimo dinheiro dentro de casa. Eu dava aula particular. Então eu colocava pouquíssimo dinheiro. Então ela era a provedora da casa. Mas não era um problema. Não era mesmo um problema. Hoje em dia fala-se muito essa história de que o homem tem que ser o provedor, não sei o quê. Cara, não é isso, entendeu? Não é. A questão não está exatamente nisso, que o homem tem que ganhar mais, que o cara tem que ser o provedor. Eu acho que essa é uma retórica muito baixa. Eu acho que o homem tem que ser o provedor espiritual da casa. Ele tem que puxar para rezar, para fazer, para acontecer mesmo. Agora, em termos de ganhar mais dinheiro,
sabe? Santa Zélia ganhava mais do que São Luís Martins, Isso. né? Ganhava mais. Ela era que empresária, ela era CEO da empresa, ele era que ficava mais em casa com as filhas. Então eu acho que essa narrativa não cabe, honestamente falando. Eu acho que ela é superficial demais para querer definir alguma coisa. Minha esposa, a primeira parte da nossa vida, a 2, ela foi a grande provedora. E eu tava ali tentando fazer minha parte, né? Tentando me achar, me encontrar, jogar videogame. Botava a Clara recém-nascida, botava ela no colo e ia jogar videogame. Ridículo. Enfim. Enquanto eu tava na faculdade, a gente conseguiu tocar bem a vida. A gente ia à missa, se aproximava de Deus, a coisa estava funcionando. Quando eu me formo, começa o problema. Eu me formei, a gente tinha 1 ano e meio de casado. Eu casei no meio do 5º ano da faculdade de medicina, tinha 1 ano e meio de casado quando eu me formei. E o problema começa porque a primeira coisa é se deslumbrar com a possibilidade do dinheiro. Eu brinco com ela que no começo do nosso casamento a gente economizava 2 meses para ir no Outback. Uhum. Era o nosso ápice. Sim. A gente ficava 60 dias economizando para a gente poder jantar no Outback. Quando eu me formo, agora tem a possibilidade de eu ganhar 10, 15, 20 mil por mês como médico formado. Agora é só dar plantão, um atrás do outro, né? Que você faz dinheiro. E de fato a medicina proporciona isso. Foi o que eu fiz. Eu basicamente fui dar plantão, um atrás do outro. O problema foi que eu comecei a ficar longe de casa e longe de Deus. Tudo era trabalho. Tudo era trabalho. Então eu cheguei a dar, no começo da minha vida profissional, eu cheguei a fazer tipo 15, 20 dias de plantão seguidos. Nossa. Seguidos a ficar 20 dias dentro do hospital sem sair de dentro do hospital. É absurdo isso. Mas eu fiz isso, né? Não saía de dentro do hospital. No começo do nosso casamento, ou seja, no 2º ano de casamento, tinha semanas que eu dormia em casa 1 vez por semana, no máximo. Você imagina? Não tem como você sustentar um casamento assim... Porque também não tinha comunicação fora, sabe? O meu marido também fica muito fora. Tudo bem, mas estava em trabalho, era trabalho de UTI. Eu estava no UTI o tempo todo, gente morrendo. Tá dando atenção, não tinha. E quando eu voltava para casa, a minha esposa estava só em casa. E aí ela ficou por conta dos meninos depois que eu comecei a trabalhar. Ficou por conta da Clara e logo depois a Clara tinha 6 meses, ela engravidou da Catarina? 6 meses? 10 meses. A Clara tinha 10 meses, ela engravidou da nossa 2ª filha, da Catarina. E o movimento foi que ela tá muito em casa, então quando eu chegava ela queria minha atenção, ela queria conversar com o marido dela, ela queria de repente sair um pouco, porque o trabalho dela é em casa, né? Tem muito homem que não entende isso. Por que a mulher quer sair? Sim. Porque se o trabalho dela é em casa, o descanso dela é fora de casa, ela não vai descansar em casa. E o cara fica o tempo todo fora de casa, quando ele chega em casa ele quer descansar, ele quer ficar em casa para descansar. Aí dá um conflito, óbvio. E a gente não tinha maturidade para entender isso na época. Então quando eu chegava em casa ela me cobrava muito, ela me exigia muito. Então tudo eu estava errado, porque eu não dava atenção, porque eu não dava atenção para as meninas, porque eu não dava atenção para ela, porque eu não dava atenção para nada. Eu não estava presente, não sei o quê, que o dinheiro não é tudo, só cobrava, só reclamava. E no hospital, eu era o cara. Eu era o melhor médico de todos, eu era o coordenador da UTI, o coordenador de UTI mais jovem do estado de Goiás. Eu era o cara, eu era idolatrado no hospital. Todo mundo me admirava. Tinha que fazer um procedimento difícil, chama o Jorge lá da UTI, porque ele resolve. Ele salva as pessoas e não sei o quê. E, de fato, tecnicamente, eu era muito bom. Eu sabia fazer. Virei professor da faculdade de medicina. Então, assim, os alunos... Nossa, é o melhor professor da faculdade. Que não sei o quê. E tudo é ele. Tá? Então, eu era idolatrado fora de casa. E dentro de casa, eu era um miserável. Eu criticado o tempo todo, só tomava na tarraqueta. O homem funciona assim. O homem imaturo... O homem maduro também. Só que o homem maduro ele tem uma consciência... para doutrinar o inconsciente dele, né? Agora, o que acontece? Quando você está num lugar em que você não é validado, não é valorizado, não é respeitado, não é aplaudido, o homem quer ficar longe daquele movimento, né? Eu falo, seu marido gosta de pescar? Pergunta assim para seguidores. Seu marido gosta de pescar? Gosta. Tá bom. Como é que é a foto dele pescando? Ele segurando peixe com um sorriso de orelha a orelha. Como é que é a foto do seu marido com você? É um sorrisinho amarelo meu sem graça. Por quê? Porque na pescaria ele domina. O homem ele é chamado ao dominus, né? O professor Diego Reis fala muito disso, né? É chamado ao domínio das coisas. Então o homem, quando ele sente que ele está dominando algo, ele se sente bem e estável, né? Eu domino, aqui eu controlo, aqui eu sei o que fazer. Esse homem ele vai se sentir livre e seguro para reger aquela situação. Quando ele está num lugar que ele não conhece, num ambiente que ele não domina, numa situação que ele não tem habilidade, ele se afasta, ele fica fechado, ele fica inseguro. Bom, era mais ou menos isso. Eu tinha uma segurança enorme para estar no hospital, eu gostava de ir para o hospital, eu amava ir trabalhar, porque lá eu era o cara, eu sabia o que eu estava fazendo, e eu odiava ir para casa.
Porque em casa eu não sabia como ser marido, eu não sabia como ser pai, eu não sabia como ser um cristão católico, porque aí ficou mais claro e escrachado na minha cara, porque parei de ir à missa, parei de rezar. Estar trabalhando era meio que uma fuga. Não, eu não estou indo na igreja porque eu estou provendo para casa. É muito incrível isso, né? Porque esse é o grande mal da desordem, né? Porque não era uma coisa ilícita. Eu não estava fumando maconha, entendeu? Eu não estava na gandaia. Eu estava trabalhando. E aí a gente carrega esse negócio de que se eu estou fazendo uma coisa que é certa, eu tenho o direito de estar fazendo, entendeu? Você não pode reclamar. Eu falava isso muito pra minha esposa. Mas por que você está reclamando? Eu estou trabalhando para prover essa casa. Para trazer dinheiro para essa casa, para você ter uma vida boa, para as meninas terem uma vida boa, ter um futuro. A retórica parece maravilhosa. Só que a verdade é outra. A verdade é que era uma mentira. Eu estava fugindo de casa. Eu estava fugindo da minha esposa, estava fugindo dos meus filhos, estava fugindo da minha responsabilidade. E aí é claro que deu errado, né? Porque o problema é que essa pessoa que começa a se afastar... Não tem como. Se a pessoa se afasta de Deus, o próximo passo é ela se afastar do casamento e depois dos filhos. Sim. É sempre uma coisa e consequência da outra. Você nunca vai ser um bom pai, de fato, se você não estiver se dedicando a ser um bom marido. E você nunca vai ser um bom marido se você não está se dedicando a ser um bom filho de Deus. Porque o movimento é assim, como é que eu aprendo a ser um bom marido? A primeira coisa que eu vou ter que aprender a fazer é me sacrificar. Não tem como o ser humano em sã consciência, por si mesmo, pela força do braço, se decidir se sacrificar pelo outro sem que ele esteja embebido do Espírito Santo. Não tem como, não tem jeito. Eu já tentei. Eu posso falar isso com muita segurança. Eu tentei. Eu realmente tentei. Não dá. Não dá. Sem a ação da graça a gente não consegue. Pode tentar o tanto que vocês quiserem. Pode caçar terapia o tanto que quiser. Sem a ação da graça não existe salvação de um casamento. E foi o que aconteceu com o nosso. A distância de Deus fez com que eu me afastasse da Thaís. A distância dela também fez com que eu me afastasse ainda mais dos filhos, da minha paternidade, da minha responsabilidade. O movimento seguinte é, eu me amo, eu preciso me amar mais. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. Eu mereço ser feliz. Eu vou sair de casa. Bem simples assim. Que é o que sempre acontece. E aí você vai procurar vício. Aí tem gente que vai pra droga, tem gente que vai pra putaria, tem gente que vai pra bebida, tem gente que vai pro trabalho. Meu negócio era trabalhar. Eu queria trabalhar. Trabalhar e ganhar dinheiro. Pra que ganhar dinheiro? Sei lá também. Nem eu sabia pra que eu queria ganhar dinheiro. Queria comprar carro, não tinha tempo de andar de carro, sabe? Eu me lembro que a gente fica tão perdido e desconexo. Eu lembro quando a Catarina nasceu, eu tinha acabado de comprar uma Land Rover. Eu comprei a Thaís entrou em trabalho de parto, eu levei ela pro hospital, a Catarina nasceu, ela estava internada na maternidade, eu saí, fui lá e troquei o carro que a gente tinha um City, eu acho, não lembro na época. Troquei o Honda City numa Land Rover, aí fui buscar ela na maternidade de Land Rover, me achando cara. Ela chegou e olhou e falou, que isso? Eu falei, troquei de carro, comprei um Land Rover. Cara, ela tava apaixonada pela filha que tinha acabado de nascer, tava debruçada sobre a maternidade, e eu comprei uma Land Rover. Eu falei, cara, é ridículo num nível absurdo. Mas foi o que aconteceu, sabe? Eu me lembro dela falar, amor, mas eu não consigo nem entrar no carro com o neném, porque é alto, né? Como é que eu vou subir aqui? Um negócio meio, sabe, desconfortável. É isso, sabe? A gente fica desconectado da realidade. A gente começa a priorizar outras coisas. A gente fica cego.